Amém. No Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, lá no capítulo 12, o Senhor Jesus faz uma série de advertências, várias pregações, falando com os discípulos, mas são 5 pregações especificamente de advertência, sempre num tom de cuidado. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Jesus começa falando para os discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com a hipocrisia, não entrem numa de fingir ser o que vocês não são. E aí Jesus vai fazendo outras pregações. Depois Jesus fala, cuidado com a avareza, com amor apegado ao dinheiro. E aí conta a história de um fazendeiro cuja preocupação era: o que eu vou fazer com tanto dinheiro, com tantos bens materiais? Só que, na verdade, os discípulos e a realidade da Palestina daquela época é que eles viviam preocupados com como eles iam viver não tendo nenhum bem material. E aí Jesus vai conversando com os seus discípulos nesse sentido. Jesus faz uma pregação advertindo os seus discípulos a não ficarem preocupados com as demandas, principalmente com as demandas materiais do nosso mundo aqui, que causava para eles uma série de ansiedade. Assim como os discípulos daquela época viviam debaixo de um quadro de calamidade, chamada Império Romano. O Império Romano, além da opressão política, bélica, o Império Romano também oprimia eles, economicamente falando, financeiramente falando. Os caras chegavam lá, olhavam a sua fazenda, tinham uns animais maneiros, pegava tudo. Então, o que você produzia na lavoura, chegava lá e levava tudo. Então, eles estavam debaixo de uma opressão, de uma calamidade chamada Império Romano, e hoje a gente também está debaixo de uma opressão. Só que não é igual ao Império Romano, é invisível, mas tem feito um estrago social, econômico, emocional, e com um potencial, inclusive, de provocar a perda da nossa saúde. Então, da mesma forma que os discípulos estavam vivendo dramas, nós hoje, aqui no Brasil, a gente também está vivendo uns dramas muito parecidos. Esse vírus chinês que se espalhou pelo mundo tem provocado uma série de preocupações no coração de todo mundo. E aí, para os discípulos de Cristo, o Senhor Jesus tem esse recado aqui, o Senhor nos reservou essa palavra. Lucas, capítulo 12, abra a sua Bíblia lá no versículo 22, ou ligue a sua Bíblia, Lucas 12, a partir do versículo 22. Todos acharam? Beleza? Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus está falando com a galera dele, com gente dele. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Até aqui. Amém? Amém. Irmãos, Jesus estava falando com uma galera pobre.
Os discípulos eram eminentemente pobres do ponto de vista financeiro, monetário. Eram homens ou de uma tradição agrícola ou pescadores. Quem era cobrador de impostos já não estava mais exercendo a função de cobrador de impostos, então eram homens que dependiam de ofertas para sobreviver. E aí Jesus está falando para esses discípulos financeiramente limitados: cara, relaxa, não se preocupa com essas demandas do mundo real. Nossa vida é ou não é mais importante do que as nossas necessidades materiais? Essa questão que mexia com o coração dos discípulos lá na Palestina do século I, mexe com o nosso coração hoje. Principalmente vocês que estão na fase de iniciar, muitos já iniciaram no mercado de trabalho, tem sonhos, tem planos, tem demandas, tem emergências. E essas demandas com certeza batem no nosso coração. Nossa vida é ou não é mais importante do que as nossas necessidades materiais? Jesus sabia que a ansiedade, a preocupação que essas coisas causam na gente podem fazer a gente perder Deus de vista. Jesus sabe, Ele conhece a gente, Ele sabe das nossas limitações, das nossas ansiedades, mas Ele sabe também que a preocupação patológica com essas coisas fazem a gente perder Ele de vista. E aí quando a gente perde Jesus de vista, meu irmão, é tragédia anunciada. Por isso Ele faz uma série de advertências. Cuidado com as preocupações, cuidado com as preocupações. Por quê? Em primeiro lugar, esse tipo de preocupação, elas são destrutivas. Essas preocupações são destrutivas. A preocupação que é produzida pelo medo da carência de não ter recursos materiais é uma preocupação destrutiva. Ela faz a gente desacreditar no cuidado de Deus com a gente. Ela faz a gente pensar assim: Deus não vai dar conta dessa minha demanda. Deus está ocupado com outros irmãos lá no Japão e não está me vendo aqui. Esse tipo de medo, primeiro que não livra a gente do problema do dia de amanhã, só faz a gente perder a energia e a alegria no dia de hoje. Esse tipo de medo não livra o dia seguinte das suas aflições. A única coisa que consegue fazer é deixar a gente mal hoje. Isso abala, isso nos rouba o ânimo e nos rouba a nossa confiança em Jesus. Por isso Jesus fala, eu lhes digo, não, é uma ordem, não se preocupem com sua própria vida. Você não entregou a sua vida para mim? Né? A gente não canta isso, a gente não fala isso no momento do batismo. Então Jesus está falando, cara, sua vida me pertence, é problema meu, sou eu que estou tomando conta de você. Relaxa, aperta o play, toca um reggae e relaxa. E aí a gente fica naquela tensão, cheio de nódulos, cheio de tensão. E aí ele fala aqui, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Cara, eu estou cuidando de vocês. Era isso que ele estava falando para os discípulos, e é isso que ele está falando para a gente hoje. Amém? Eu estou cuidando de vocês. Eu sei onde o calo aperta, eu sei que essas coisas são importantes. Em segundo lugar, ele fala para a gente ter cuidado com as preocupações, porque elas são enganosas. Esse tipo de preocupação é mentirosa. Ela planta uma mentira na nossa mente. Elas são enganosas, ela não dá uma perspectiva falsa da vida, uma perspectiva falsa de quem nós somos, de quem Deus é. A preocupação com essas questões materiais mente para a gente no sentido que ela nos convence que a vida só é vida se a gente tiver uma porção de coisa. Se a gente tiver aquela casa naquele bairro, andando naquele carro, daquele jeito, frequentando aquela praia, vestindo a roupa daquela marca, se não for assim, que vida é essa que eu estou vivendo? E aí Jesus vai falar, 23, a vida é mais importante que a comida e mais importante do que a roupa que a gente veste. Jesus reconhece que essas necessidades materiais são importantes, mas elas não podem dominar
a mente, o pensamento, o coração de um cristão. É isso que Jesus está chamando a atenção. Cara, se esse tipo de preocupação se torna uma obstinação, um senhor tirano na sua vida, cara, babou. Você me perdeu de vista. Jesus não é mais senhor da sua vida, porque tem um outro senhor comandando o seu coração. E aí ele vai falar, cara, a vida de vocês é muito mais do que essas coisas aí materiais. Há muito mais coisa envolvida naquilo que nós somos do que nas coisas que nós temos ou não temos. E aí esse tipo de preocupação acaba nos impedindo de ver como Deus é cuidadoso, como que Deus é gracioso, como que Ele cuida da gente. Que ela é uma preocupação enganosa. Ela sempre conduz a gente para uma visão equivocada da vida. E aí é legal ver nesse texto que Jesus não se limita a ficar falando para os discípulos aonde eles estavam pisando na bola. Não, Jesus também estimula os discípulos a verem coisas boas. Ele sempre conduz a gente para algo bom. No versículo 24, Jesus fala assim, cara, olha só, olha ali aquelas aves pretas ali, os corvos. Eu nunca sei, corvos. É um urubu metido a besta. Olha ali aqueles passarinhos que vocês, na cultura judaica, o corvo era um animal impuro. E aí Jesus fala, cara, olha ali o animal que vocês consideram impuro. Eles não trabalham, eles não têm a inteligência que eu concedi a vocês. E aí, observa eles, olha em volta. Veja o cuidado de Deus com a criação. Esses passarinhos, eles não colhem, eles não têm nada armazenados em celeiros, porque Jesus tinha acabado de falar a história do camarada rico que armazenou toda uma fortuna no celeiro. Aí Jesus está falando, olha, esses pássaros não têm celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Se faltar para vocês, é só ali comer o passarinho, está gordinho, vai dar uma farofa maneira. Ninguém queria comer corvo naquela época, mas com fome a gente come. E aí Jesus fala para os caras, cara, olha a sua volta. Olha só, esses bichos não têm essa capacidade que Deus deu a vocês. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor que as aves. Aqui Jesus não estava pregando contra a criação, falando, esse é um passarinho. Não. Aqui Jesus está falando, cara, vocês, eu encarnei por causa de vocês. Deus decidiu amar vocês antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar, haja luz, Ele falou, haja salvação. Vocês valem mais do que o restante da criação, sim. Tudo para dizer, não se preocupem, não fiquem assim, aterrorizados com essas demandas do dia a dia de vocês. O argumento do Senhor Jesus é esse, se Deus não deixa faltar para as outras criaturas, não vai deixar faltar para vocês. Não vai deixar faltar para vocês. Ele deu inteligência, capacidade para trabalhar. Entenda, Jesus aqui, quando fala não se preocupe com essas coisas, Ele não está fazendo apologia, nem estimulando ninguém a ficar em casa de braço cruzado, esperando o assistencialismo divino. Deus vai me dar. O Senhor Jesus falou para eu não me preocupar com isso, o pastor falou para eu ligar um reggae, eu não vou fazer mais nada, eu só ouvir Bob Marley, acabou, amém, aleluia. Não é isso. Aqui a ideia é estimular a gente a confiar em Deus, a manter a nossa mente, o nosso foco na pessoa certa, não nas circunstâncias. No versículo 25, Jesus continua nos mostrando como que esse tipo de preocupação nos engana. 25. Quem de vocês, cheio dessa preocupação aí, consegue acrescentar 1 hora a mais na sua vida? Quem consegue? Eu estou super preocupado, vou dar meu jeito, vou conseguir viver 1 hora a mais. Não consegue. Aí Jesus está falando, dentro do espectro de vida de um ser humano, você, por mais que faça força, se esforce, você não consegue acrescentar 1 hora à sua vida, então o que adianta se preocupar? Jesus está falando, cara, a preocupação danosa, essa preocupação que faz mal para a gente, para os nossos afetos, para a nossa alma, não serve para nada. Só faz mal. Ela consegue te dar mais energia, ela resolve alguma coisa? Jesus está mostrando que não.
A preocupação do fazendeiro rico era assim: o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Aí Jesus falou: nada, você vai morrer hoje. Então não adianta ter preocupação, não serve para nada. E aí Jesus insiste no versículo 27, acompanha comigo. Aí ele de novo pega a criação e pede para os discípulos olharem a criação. Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, cheio de grana, quando fala aqui em todo o seu esplendor, que Salomão estava nadando no dinheiro, vestiu-se como um deles. Deus, no seu cuidado divino, no seu toque artístico, vestiu a erva do campo que hoje está aqui e amanhã está murcho, não serve mais para nada. Só pelo prazer, pela alegria de fazer, eu gosto de fazer coisa bonita. E aí Jesus está falando, se Deus faz assim com uma plantinha, Ele vai cuidar de vocês. Aí Jesus mata a charada. O que está escrito no final do versículo 28? Homens de pequena fé. Jesus sabia que o pior estrago que a preocupação faz é distorcer a realidade da nossa relação com Ele. Esse é o terceiro ponto. Jesus está falando, cuidado com as preocupações, porque ela tem um poder de deformar a realidade. E isso vai afetar a nossa fé, a nossa forma de enxergar o cuidado de Deus com a gente, de enxergar Deus. Elas distorcem, elas deformam a realidade. Muitas vezes a gente se torna semelhante ou pior do que pessoas que ainda não conheceram Jesus. E aí no versículo 29, Jesus fala, não busque ansiosamente, obstinadamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Jesus está falando, aquele que não tem Cristo, aquele que ainda não me conhece, aquele que não tem uma base forte, aquele que não tem um bom pastor para cuidar da vida dele, esses é que correm atrás dessas coisas desesperadamente, mas vocês não. Aí Jesus está falando, não seja dominado pelas carências materiais, ou com a preocupação de suprir essas carências. Pois a galera que não me conhece é que vive assim. Jesus está ensinando para a gente que esse tipo de preocupação é contrária à vida cristã, é um péssimo testemunho. Se a gente é chamado para consolar, para pregar, para fazer a proclamação, para levar paz para as pessoas, para levar esperança para as pessoas que já estão desesperadas, imagina se você está desesperado igual a ela. Que Jesus é esse que você vai convidar ela para conhecer? Que Jesus é esse que não dá conta da sua demanda, que não consegue te conceder paz. A ansiedade não produz nada de bom, ela destrói a nossa fé, ela distorce a nossa visão, nosso entendimento de Deus, é um péssimo testemunho. Porque a pessoa preocupada, o cristão ansioso, conturbadamente ansioso, subliminarmente ele está dizendo o seguinte: eu não acredito que Deus vai dar conta da minha vida. Isso é um péssimo testemunho. Isso é um sinal claro de que a pessoa que está vivendo dessa maneira perdeu Jesus de vista. E aí Jesus está falando, cuidado com isso, cuidado com isso. Não se preocupem dessa maneira. Bem no centro da ansiedade está a ilusão de que a gente pode ter o controle das coisas. Esse é um outro problema. A gente acredita que a gente tem o controle remoto da nossa vida. Se eu puder garantir a minha aposentadoria, fazer uma capitalização, um plano maneiro, uma aplicação, eu vou poder controlar o meu futuro, a minha velhice. Não vai nada. Não vai nada. Se eu conseguir controlar a minha alimentação, tomar todos os suplementos corretos, jamais terei câncer. Se depender de mim, os meus filhos vão ser bem-sucedidos, vão estudar nas melhores faculdades, vão ser excelentes profissionais. Essa falsa ilusão de que a gente tem o controle, isso é extremamente danoso. Por quê? Isso alimenta o ranço da queda, que é o quê? A gente nasce com o desejo de que nós somos os deuses, nós é que somos Deus. Isso é o ranço da queda, o ranço de ser filho de Adão.
A gente cresce, a gente anda aqui nesse planeta achando que tem um controle de alguma coisa. Por isso que a consciência de que a gente não tem um controle deixa a gente desesperado. E aí Jesus está falando, cara, relaxa, sou eu que estou com controle remoto. Eu sei qual é o canal que você gosta de assistir, a série que você gosta de assistir. Fica relax, na hora certa eu te chamo para assistir. A preocupação distorce a realidade. E essa ilusão de controle se mistura assim, de forma sorrateira e vai fazendo a gente se afastar. Os nossos olhos passam a olhar outras coisas e a gente perde Jesus de vista. E isso eu estou falando num contexto de gente crente, de gente que diz que teve uma experiência real com Jesus. Jesus não está falando com gente que ainda não teve uma experiência de conversão com Ele. E aí, irmãos, eu repito, como que vou dar um bom testemunho por um mundo apavorado, desesperado com essa doença maligna? Como é que a gente vai dar esperança para essas pessoas se a gente estiver apavorado, desesperado, igual a elas? Como que eu vou encorajar as pessoas a depositarem fé em Jesus? Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Mas eu estou olhando para a bolsa, eu estou olhando para isso. Não tem problema você ter aplicação nas coisas. O que não pode é essas coisas serem um Senhor na sua vida. Consegue entender a diferença? É isso que Jesus está falando aqui para os discípulos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos para as aplicações. Um bom pregador reformado não pode terminar uma exposição sem aplicação. Primeira aplicação: entenda que Deus conhece as nossas necessidades. Entenda, Deus conhece as suas necessidades. Deus conhece as minhas necessidades. Entenda isso, coloque isso na sua cabeça, no seu coração. Final do versículo 30, Jesus fala, o Pai sabe que vocês precisam delas. Deus não está alheio a isso. E Deus também não quer que ninguém faça voto de pobreza. Você pode comprar um celular maneiro, não tem problema. O Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Por isso, 29, não busquem ansiosamente essas paradas. Deus sabe. Trabalhe, corra atrás, faça o seu melhor, faça tudo com excelência, mas não deixe a preocupação ser o controle remoto da sua vida. Levanta, dá patinha, finge de morto, isso, agora late. Tem gente que vive dessa maneira. Então, assim, entenda, compreenda, reconheça que Deus sabe o que você precisa. Foi Ele quem te criou, olha que maneiro. Davi fala isso no Salmo 139, você me conheceu quando eu ainda era um embrião. Você já sabia o nome que os meus pais iam me dar. Você já me conhecia pelo meu nome. E aí Davi vai falar, você, antes de eu nascer, você já definiu quantos dias eu vou passar nesse planeta redondo e azul. Então, relaxa, descansa. Ele sabe tudo que a gente precisa, melhor do que a gente. Isso que é mais maneiro. Você acha que precisa de uma parada? Deus sabe que você precisa de uma parada muito melhor. Fale isso para a sua alma. Lembra da pregação de domingo com o pastor Jonatas? Ele fala que o salmista faz exatamente esse exercício. Alma, por que você está tão abatida assim? Alma, por que você está tão inquieta? Por que você se perturba? Por que você está tentando me perturbar? Espere em Deus, descansa no Senhor. Eu vou louvar o Senhor. Então fale isso para a sua alma, faça esse exercício. No banheiro, lá sem ninguém te ver, né, você olha para o espelho e fala essas paradas. Deus sabe as minhas necessidades, Deus me conhece, foi Ele que me fez. Alma, fica quieta agora em nome de Jesus. Alma, se acalma. Faça esse exercício. De perto ninguém é normal mesmo, então faz esse exercício em voz alta, fala para a sua alma. Segunda aplicação, versículo 31, Jesus dá a deixa aqui. Busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus. Versículo 31.
busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. E essas coisas vão acontecer naturalmente se, tem uma condicionante, se a gente estiver buscando o reino de Deus. Mas Marcão, isso é muito vago, buscar o reino de Deus, o que é isso? Uma viagem intergaláctica? Não. O que é buscar o reino de Deus? É você parar de buscar o seu reino. Você pode até não saber o que é o reino de Deus, mas você sabe qual é o seu reino. Para de buscar o seu reino, amiguinho. Você não é o centro do universo, você não é o foco, você não é o centro de nada. Você é um bonequinho de barro que Deus decidiu amar. Glória a Deus por isso. Mas você tem que parar de buscar o seu reino. Esse é o problema da gente. Esse é o problema da gente. Por que a gente tem problema? Porque a gente cresce e começa a buscar o reino. Eu sou o rei, eu quero tudo para mim. O mundo tem que atender as minhas expectativas, mamãe tem que atender a minha expectativa, minha namorada tem que atender a minha expectativa. Que inferno! Haja frustração, haja esquizofrenia, haja doença emocional. Para de buscar o seu reino. Busca o reino de Deus. Para de olhar para o seu umbigo, saia do foco. Você não é o centro do universo. Jesus é o centro de tudo. Aleluia. Aleluia. Então buscar o reino é fazer tudo para Jesus. Fazer tudo por Jesus. Lavar o prato lá, lavar a louça da sua casa como se você estivesse lavando para Jesus. Tirar aquelas paradas que o cachorro faz no quintal, como se o cachorro fosse de Jesus. Ah, Jesus, que o seu cachorro fez cocô aqui, eu vou limpar. Isso é buscar o reino. Viva para Jesus, porque viver para Jesus é buscar o reino. Invista a sua vida, a sua energia em algo que é eterno, que vai durar para sempre. Invista o seu tempo, até os seus recursos, os poucos recursos materiais, invista no reino, na sua célula, na sua igreja, na vida de outras pessoas. Quer saber o que é buscar o reino? Quando a sua oração muda, quando você passa nos seus momentos de oração a interceder mais pelas outras pessoas do que por você, você está buscando o reino. Quando a sua oração só tem você, Senhor me abençoa, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor me livra disso, Senhor me livra daquilo, cara, você está buscando o seu reino. Não estou dizendo que não é lícito a gente fazer petições para a gente, não é isso. Mas se a sua oração só gira em torno de você, tem algo errado aí, amiguinho. Então buscar o reino o meu irmão é mais importante, o problema do meu irmão é mais importante que o meu Jesus está cuidando. A necessidade do meu irmão é prioridade. A demanda do meu irmão é a minha demanda. Aí Jesus vai falar, opa, ele está buscando o reino. Todas as coisas serão acrescentadas. Ele nem está mais preocupado com isso. Eu posso dar o skate que ele não vai se machucar. É Jesus quem afirma isso para a gente, galera. E aí está a terceira aplicação, Jesus dá a deixa. Esse texto para pastor é maravilhoso, porque ele já vem com todas as aplicações bonitinhas, desenhadas ali, ó, versículo 32. Essa é a terceira aplicação. O que está aí no versículo 32? Não tenham medo. A galera tem até medo de falar o jogralzinho. Eu me amarro nesse jogral. Vocês ainda não perceberam isso? Toda vez que eu venho no gol, eu falo, não tenham isso. Eu vibro por dentro. Não estou gritando aqui, mas por dentro eu estou gritando. Eu tenho um lado pentecostal, e é gigante. Não tenho medo, né, de fazer esse jogralzinho. O pastor Marcão adora isso. E Jesus está falando, gente, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não tenham medo, relaxem. E aí quando Jesus fala essa expressão pequeno rebanho, ele não está usando uma expressão depreciativa, muito pelo contrário. Isso era uma expressão que demonstrava carinho, compaixão, afeto. Jesus está dizendo que Ele dá conta das nossas vidas. Do meu rebanho eu conheço todo mundo. Por isso que Ele fala, pequeno rebanho, eu conheço cada um de vocês. Eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão enfrentando. Eu sei onde está doendo. Descansa, cara. Deus se agradou tanto de vocês, Deus amou tanto vocês, que deu para vocês o reino. Todas as bênçãos para essa vida e para a eternidade, para o porvir, já pertencem a vocês.
É que a gente não consegue nem mensurar o que é isso. Aí a gente fica com boca aberta porque a gente não sabe mensurar o que é isso. Mas aí Jesus está falando, cara, olha só, Deus se amarrou tanto em vocês que deu o reino para vocês. E olha, era Jesus falando isso, deu o reino na pessoa de Cristo. Somos sua família, Deus chama vocês de filhos. Jesus fala que assim, a gente foi adotado para ser filho legítimo. Além de sermos suas ovelhas, nós somos seus filhos, somos sua família. Ele tem prazer em conceder muito mais do que a gente pensa, pede ou merece. Ele tem prazer nisso. Aí Jesus revela, foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. O Pai nos deu o reino. Isso é o quê? É a garantia de que tudo que a gente precisa, Ele vai conceder. É Ele falando, cara, olha só, fica tranquilo. Olha a minha garantia, para acalmar o coração de vocês, eu vou dar o reino para vocês. Aí vocês ficam tranquilos. E aí Jesus está falando, como que Ele não vai dar para vocês essas bênçãos materiais que a gente precisa? Principalmente num mundo como esse que a gente está vivendo nesse momento. Olha o que o apóstolo Paulo, diante dessa revelação, o que Paulo escreve lá em Romanos 8, 32. Aquele, está falando de Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Todas as coisas. Você pode falar amém? Todas as coisas. O dinheiro, a comida, a roupa, as coisas supérfluas, as coisas essenciais. E agora a gente vive num mundo que o que é essencial, né? Uma discussão eterna e subjetiva do que é essencial. Então, Ele vai dar o que é essencial e o que é supérfluo. Mas o que Ele quer é que você fique na paz. Amém? Fica na paz. Reggae night. Fica na paz. Fica tranquilo. Nosso Pai é Deus, é o dono de tudo, é o Criador de tudo, é o Todo-Poderoso. Jesus teve que fazer uma pregação para os discípulos, para a gente lembrar isso, encarnar isso, absorver isso, virar átomo, molécula da gente. Não tenham medo, a fidelidade do nosso Senhor excede em muito as nossas necessidades. Aleluia, aleluia. Não se preocupe, ó pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, por esse favor que a gente não merece, Senhor. Muito obrigado. Senhor, eu quero te pedir que a sua paz, Senhor, que excede a todo entendimento, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, guarde a mente e o coração de toda a galera do Gol, Senhor, por favor. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está atravessando, Senhor, por favor, guarda a gente na tua paz. Que o Senhor nos ensine a descansar no Senhor. Que desafio é esse para a gente, Pai? Que desafio é esse? Aprender a descansar no Senhor. Por favor, nos ensina. A gente reconhece que é o Senhor quem nos guarda, que o Senhor é o nosso bom pastor, que o Senhor sabe de tudo que a gente precisa. A gente reconhece isso hoje, Senhor. Em Teu nome nós oramos, Senhor. Livra-nos do mal da ansiedade, Senhor. Livra-nos dessa preocupação patológica, danosa, Senhor, que só nos faz mal, Senhor. Por favor, fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé, dá a gente raízes profundas, Senhor. Base forte, Senhor, para resistir no dia mal, Senhor. E para que nós sejamos bênção para as outras pessoas, Pai. Por favor, para a honra e para a glória do Seu nome, é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera.